Ao vivo. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Sport Show, seu novo programa de esportes na web. Uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu, Marcelo Lopes, 10 brasileiro atravessado do Canal da Mancha, estarei comandando o programa nesta próxima hora. Ao lado do meu amigo, sim, ele voltou, o nosso príncipe do Sport Show, o homem mais romântico das redes sociais. Sim, ele, Jorge Carlos para o povo! Salve, salve, meu querido! Salve, salve! Estamos de volta! Estamos de volta? Você trouxe quem? Eu trouxe eu mesmo. Muito bem, eu mesmo irei, exatamente. Você está bem, meu querido? Graças a Deus, tudo beleza, Marcelo. Tudo jóia, o programa foi maior que o da Atena, até. A gente ficou preocupado aqui com Eu acompanhei alguns momentos. Aqui. Eu acompanhei alguns momentos, vi que os senhores estavam me sacaneando. Deixa a gente fazer isso. Não, eu já vou chamar, eu já vou até chamar um outro companheiro dessa mesa. Sim, ele também é o nosso amigo, professor de educação física e meu advogado desse programa. Assim, ele, meu amigo Luiz Fernando Taioli. E aí, você tá bom, meu amigo? Mano, saudades, velho. Que lindo! Que momento! Isso nunca aconteceu nesse programa. Seja bem-vindo. Rapaz, olha, eu vou te falar, seu fã-clube bombou! É mesmo? No último programa. Rapaz, eu nunca vi esse numerinho aqui em cima, estourou. Quase que eu já alcançou 3 dígitos. Uma loucura! Uma loucura! Vamos então, hoje, com o convidado que temos, vai ser. Aí agora rumo ao mil. Deus te ouça! Muito bom, muito bom. O senhor quer apresentar ou quer que eu faça aqui as apresentações? Eu sou suspeito para falar do cara. Eu sou suspeito para falar, porque assim, o cara é um irmão meu, né, meu? O cara tava em casa sexta-feira comendo pizza, pô. Que beleza, O cara é parceiro. Não, meu irmão. Você pode? Quem trabalhou na sexta-feira? Eu não. Eu também não. Tá vendo? Muito bom. Vocês viram quem é que paga as contas dessa programa, né? Vocês já sabem quem sabe que paga essas contas aqui. Mas vamos lá, ó. Hoje com a gente, então, a gente tem o nosso amigo mestre do marketing esportivo, que aqui esteve comigo no seminário em Brasília, falando sobre o trabalho dele, que é voltado também aí um pouco para a gestão do frisbee aí. Cara, fenomenal, Pedro Rizzo. Mestre, seja bem-vindo, Muito casa. Obrigado, pessoal. Pessoal, seja bem-vindo. Cara, foi fenomenal, obrigado pelo convite. Eu acho que tem muito a discutir. Taioli, mais do que um irmão, a gente se conhece há uma cota, já jogou junto muito. Ó, foi campeão pan-americano comigo. Foi campeão pan-americano comigo. Vamos divulgar o esporte? Ultimate. Foi nesse aí que você brilhou um gol? Não foi. Nesse aí ele tem uma história engraçada para contar para vocês. Depois você pode falar. Eu deixo. Muito bem. Já senti uma certa cutucada do nosso príncipe aqui. Muito bem, o menino malvado Jorge. Opa! O que teremos no programa de hoje? Hoje vamos falar sobre surf. Brasil arrebentando no Mundial do Surf, hein, Marcelinho? Muito bom. Muito legal. Muito emocionante. Foi show. Das quartas de final em diante, sensacional. Verdade. NBB, o título inédito do Paulistano. Que jogo? Assistiu? Não. Eu assisti. Esse eu assisti. Foi um jogaço. O Paulistano jogou muito bem. Vamos falar também da final do basquete feminino. Certo? Temos campeão. Isso. NBA. Assistiu o jogo? Assisti. Domingo? Meu Deus. Curry, sensacional. Jogou demais. Vamos assistir amanhã também, né? Com certeza. Copa das Nações de Vôlei. Assistiu o jogo domingo? Domingo assisti. Foi um jogão, hein? Meu Deus, que jogaço. A seleção brasileira mostrou que... Nós vamos falar que hoje teve emoção, hein? Hoje teve emoção. Mais uma. Hoje teve emoção, hein? Hoje foi o O senhor assistiu? Hoje, não. Hoje eu estava... Hoje não dava, Hoje o senhor estava dormindo. Hoje eu acho que eu estava dormindo. Você sabe que meu fã-clube, se tivesse Orkut, seria dormir para os fracos. Você sabe disso. Se eu tivesse Orkut, né? O Orkut já morreu. Né? Apesar que eu conheci o dono do Orkut.
É mesmo? Isso depois a gente conta. Temos história. Temos história. Jogos sul-americanos. Jogos sul-americanos, exatamente. Isso. E maratona do Rio de Janeiro. Opa, olha lá, falando de atletismo, mais uma vez. Aí, sempre. Aqui nós falamos sobre tudo, né, Marcelo? Vamos falar de tudo. Aqui falar de esporte come solto. A gente precisa fazer um inventário de quantos esportes nós já falamos. Eu não sei. Mas Aí é chão, hein? É chão, hein? Bastante. Lembrando que estamos falando ao vivo do Espaço Cuca Aberto, espaço criativo voltado para as áreas de esporte, saúde e educação. Caso você deseja desenvolver algum projeto em uma dessas 3 áreas ou saber mais informações de como o Cuca Aberta pode ajudar você, entre no site www.cucaberta.com.br. E se você perdeu algum programa do Spot Show, você agora pode assistir o Spot Show no canal do YouTube do Cuca Aberta. O senhor assistiu o último programa que o senhor perdeu? Eu assisti. Assistiu? Fez a lição de casa. Por que eu falei que teve algumas... Graciosas. É isso, vamos usar essa palavra. Eu assisti, cadê Jorge? Jorge está perdido por onde? Por onde anda Jorge? Nós ficamos preocupados com você. Eu imaginei. Lembre quando o senhor faltar de avisar e se for sair, coloque o agasalho. Boa, tá bom? Deixar. Muito bem. Gente, vamos lá, vamos começar o nosso ping-pong rápido no pique aqui, que o nosso convidado tem muita coisa hoje para contar para a gente, o Pedro Riso aqui, tem bastante coisa. Copa do Mundo, palpites, que semana que vem começa a Copa do Mundo. Rapidinho, quem vai ser o artilheiro da Copa? Artilheiro da Copa? É difícil, não faço a mínima ideia. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Você. Eu acho. Lembrando que Portugal vai ser... Lembrando que Portugal para jogar, quem tem um flanco do Salah também. Se o Salah jogar, temos o forte candidato. Para mim vai ser o Suárez. Eu falei para vocês, Egito vai ser a surpresa da Copa. Então vamos mandar. Peso daí para concordar. A partir da semana que vem a caixa de Pandora será aberta. E vamos prestar atenção na seleção da França. Seleção da França. A França está com um timaço. Um timaço. Preste atenção na seleção da França. Já vou mandar os palpites rolando o trampo. Vai dar trabalho o time da França. Hein? Muito bem, muito bem. E aquela seleção número 32, medalha ao mérito, quem é? Panamá? Panamá aquilo que eu falei, vai bater e vai voltar. Vai lá, fez um tour, volta. Tem vários, né? Acho que Israel também vai acabar. Israel? O Irã, não é Irã? Irã, não é Israel. Pelo amor de Deus. Não vai, Irã. Olha a confusão. Olha a confusão geográfica, cultural que você está... Vamos derrubar aqui. Irã também é. Bate-volta. Alguma seleção você bate-volta. Muito bem, muito bem. Bom, Roland Garros, a gente teve hoje quartas de final. Zebrão, hein? O que aconteceu? O Diogo caiu. Seu amigo, o Diogo, vamos aqui. O convidado falou, a gente vai na hora do Diogo caiu. Djokovic perdeu por 3-1 no italiano Cecchinato. Eu não quero que você me deixe triste. Foi para a semifinal. E vai enfrentar na semifinal o Dominic Thiem, que derrotou por 3-0 o Alexander Zverev. Putz, que susto, ainda bem. Tá? O senhor deve estar torcendo para o Nadal. O Nadal jogar amanhã de manhã, contra o Diego Schwartz, da Argentina, e o outro argentino, Del Potro, pega o clique. Tá bom? Nadal, para mim, favoritaço. Vamos abrir o olho aí no clique, tá? Clique? Dá um clique aí. Isso. Boa. Aqui no gelo. Tá uma palhaçada isso aqui. Está uma palhaçada. Aqui no gelo. Washington 3-1 no Las Vegas. O Las Vegas ganhou o primeiro jogo de 6-4. Nós falamos aqui no último programa. Para quem a gente está torcendo mesmo? A gente está torcendo para o Las Vegas. Aí eu continuo torcendo para o Las Vegas, né? Tem uma história super bonita. Isso. Mas perdeu o segundo jogo por 3-2, perdeu o terceiro jogo por 3-1 e ontem foi massacrado 6-2 pelo Washington. Ontem o time realmente estava muito devagar. Jogos sul-americanos acontecendo, termina na sexta-feira os Jogos Sul-Americanos. A gente vai falar um pouquinho mais dos Jogos Sul-Americanos, vamos abordar de um outro ângulo aí, porque assim, tem alguns esportes a gente sabe que o Brasil domina, tá com a segunda, terceira equipe, não faz muito sentido. Outros classificam para o Pan-Americano, e aí já vale muito para alguns esportes, né, do Brasil que estão em desenvolvimento. Então, assim, depois do Sul-Americano, nós vamos fazer um raio-x aí.
Mas, só para você saber, a Colômbia está na frente no quadro de medalhas. Colômbia com 61 medalhas de ouro, o Brasil vem em segundo com 55 medalhas, terceiro a Argentina, e fechando o top 5, o Chile e a Venezuela com 25 medalhas na quinta posição. Tá bom? Não, né? É isso, né? Mas ainda não vamos falar mais dos outros esportes, tá? Quer dar uma pincelada na Libertadores? Liberta aqui, ó. Quer dar uma pincelada? Confrontos. 30 segundos, vai! Vamos lá. 30 segundos. Oitavas de finais, teve o sorteio aí. Racing contra River Plate. Independiente contra Santos. Estudiantes contra Grêmio. Tucumã contra Nacional. Colo-Colo contra Corinthians. Você é louco, para com isso aí. Vamos. Cerro Porteio e Palmeiras. Palmeiras. Flamengo e Cruzeiro. Cruzeiro. Boca Juniors e Boca Libertad. Isso aí. E o campeão? Não sabemos ainda. Vai depender das quartas de final. Não, chuta alguém qualquer. Quarta depende do confronto da quarta de final desse lado aqui, ó. Desse lado aqui? Corinthians e Palmeiras. Então, Quem para passar ele, vai o ser campeão vai ser desse lado aqui. Você Isso. acha? Sério mesmo? Coisa, Palmeiras? Passou um dos dois vai ser campeão. Eu não estou tão confiante assim, não, mas tudo bem. Mas vamos lá, né? Ele voltou, descansou uma semana. Tá bem. Mandou um monte de coração nas redes sociais. Eu acho que aquele caminhoneiro fez bem pra ele. Eu vou te falar. Jojo, quem tá aí com a gente antes da gente começar aqui com o Pedro? Peraí, tem bastante gente aqui com a gente. Ah, Cecília Lopes, Beijo. Cláudia Riso, Cíntia Riso, Vitor Augusto, Beth Família em peso aí. Michiput. É, o sobrenome. Beth Michiput e Alexandre Riso. Família Também beleza. Cecília Lopes, Jean Trione. Ô, Jean, falando de Abraço, você Jean. aqui no falando, início. Jean. O Marcelinho falou pra você parar de postar negócio de comida que... Pelo amor de Deus, só aumenta mais a nossa fome aqui. Isso. E o pessoal, por enquanto, são esses que estão aqui com a gente. Muito Marcelinho. bom, o pessoal vai chegando daqui a pouquinho, 8h19. Muito bom. Pedro, conta um pouquinho sobre você, sobre o trabalho que você desenvolve aí ligado ao marketing. Vamos lá. Sou formado em gestão de comunicação integrada e isso vê comunicação de uma forma bem ampla. Mas o mais legal de trabalhar com marketing é você conseguir olhar como fazer a comunicação chegar a um certo público, né? Para você vender alguma coisa ou posicionar alguma coisa. Quando a gente olha para o marketing esportivo, o que é o mais legal de olhar é você ver que você não está mexendo só com um produto, né? De determinada marca ou de determinado local. Você está mexendo com emoção, você está mexendo com paixão. Todo mundo que trabalha com esporte, que já viveu em esporte, sabe que é muito mais aquela coisa de emoção, paixão, superação. E aí vem aquelas oportunidades de você contar as histórias dessas jornadas de atletas, de marcas e tudo mais. Então você tem uma soma aí de muitas coisas que dão um belo de um samba. Então você acredita, até para a gente já entrar em outras perguntas aqui, que a paixão, o sentimento é o que move aí, é o que faz essa ponte, essa ligação entre o esporte e a marca. É uma das coisas que mais pesam. Você pega, por exemplo, não sei se todo mundo já viu, aquela propaganda agora da Nike, da brasileiragem, a camisa do Brasil, é basicamente isso, é aquela paixão de você estar numa Copa do Mundo, de você estar se aproximando do público. A Nike está trazendo a seleção brasileira mais para próximo do público, tirando aquela visão de jogador da seleção é um deus, é um mortal como todo mundo, mas está representando o Brasil. E aí aquele menininho no final batendo a mão no peito, falando aqui é Brasil, só faltou aquele palavrãozinho clássico que a gente conhece no final, aquele é Brasil, esse mesmo, é o que você vê toda a emoção transbordando ali. Muito bom, muito bom. Até é legal a gente comentar agora, né? Amanhã eu vou estar num evento da Speedo, né? Mandar um abraço para o pessoal da Speedo aí que está acompanhando a gente, aí pelo convite, né? A gente vai estar no coquetel de lançamento da campanha da Speedo. A Speedo Brasil está comemorando 40 anos aqui, né? E eu vou estar participando aí do evento, são 40 nadadores que vão estar aí auxiliando outras pessoas também para nadar. Algum problema aqui, o que já está surgindo aqui, é verdade. Mas semana que vem vai falar mais. Não é isso, eu perguntei, só fiz uma pergunta aqui como nadador, se ele tinha sido convidado também. Não tinha. Nem sei da marca Speedo, é futebol? Esse é o salsicha. Esse é o salsicha. Então, gente, um abração aí comigo, tá? A gente vai estar aí amanhã na Speedo, aí no lançamento da campanha do Desafio 40
da Speedo, tá? E também nós vamos estar na casa da NBA logo depois, tá bom? Eu iria, mas é muito tarde pra mim essas. Não, eu tenho que fingir que eu trabalho, cara. Eu tenho que fazer o corpo presente. Eu tenho que chegar em casa. Eu tenho que ir lá e fingir que eu tô trabalhando, né? Muito bem, muito bem. Bom, senhores, alguém precisa representar esse programa. É isso aí, está bem representado. Existe tapete vermelho, porque nós não somos qualquer um, não, hein? Tem que exigir tapete vermelho lá. Precisamos tomar cuidado com seus comentários. Nós vamos colocar na pauta, Pedro, fala uma coisa, depois da década de ouro aí, né, de 97 a 2007, esses 10 anos que a gente recebeu desde o Pan-Americano do Rio, né, vamos corrigir, 2007 a 2017, Pan-Americano, Jogos Mundiais Militares, a Olimpíada, a Copa do Mundo, Copa das Federações, enfim, todos esses grandes eventos aí. Como é que está hoje o marketing esportivo? Ele hoje está respirando desse legado? Como é que você vê? Para a gente conseguir trazer um mercado mais amplo, né, uma visão um pouco mais ampla, vale a gente falar que a indústria do esporte hoje é avaliada em 700 bilhões de dólares. 700 bilhões de dólares. Isso é uma pesquisa que a KPMG fez, então é dinheiro pra caramba, é muita grana. E aqui a gente tem dentro disso, tem coisa de infraestrutura, de evento, toda a parte de esporte mesmo, tá? E esse mercado está crescendo mais que PIB de alguns países. Então a gente tem muita coisa vindo aí para o esporte. Quando a gente compara o esporte lá fora com o do Brasil, a gente pode dizer que a gente está engatinhando. Mas engatinhando a passos rápidos. Como você mesmo disse, com esse comecinho aí de 2007, 2017, a gente teve um impulso muito grande, principalmente com a Copa do Mundo e com a Rio 2016. A Rio 2016 trouxe para o brasileiro um pouco daquela visão de vamos parar de olhar só para o futebol e começou a olhar para vários outros esportes, o que deu uma visibilidade muito ampla para a gente. Então, a gente está engatinhando, está evoluindo e está aprendendo a fazer isso. A gente está tirando um pouco aquela visão de marketing esportivo, colocar o patrocínio na camisa de um time, de um clube de futebol, que também é importante, é uma ótima porta de entrada, mas também está começando a olhar para atleta, está começando a olhar para esportes um pouco menores. A gente está começando a ampliar um pouco essa visão aqui no Brasil. Mesmo com o processo aí econômico, que ainda a gente está passando uma crise difícil econômica, você sente que os investimentos na área de esporte estão acontecendo assim? Sim e não. Tá? Sim, no sentido de sim, estão acontecendo, poderiam ir num ritmo mais alto, mas eu acho que, aqui eu falo como torcedor também, eu sempre quero que cresça e evolua num ritmo mais alto, mas eu trago isso muito no sentido de aprendizado. A gente aprendeu muito com a Rio 2016, muito com a Copa do Mundo, muito com o Pan-Americano, e estamos aprendendo a fazer negócios com esporte. Quando você fala de aprender, todos que estão envolvidos nesse ecossistema, sim, federações, atletas... Alguns em maior nível, sim, outros em menor nível, obviamente. As agências... Um dia a gente chega no nível de Super Bowl. De ter um evento como o Super Bowl, que tem a publicidade mais cara, os 30 segundos mais caros das TVs, e o mundo inteiro para assistir. Sim, ainda falta muito, tanto de infraestrutura, por exemplo, os estádios lá nos Estados Unidos são feitos para você passar o dia lá dentro, sim. Tem shoppings lá dentro, entretenimento lá dentro, tem tudo lá dentro. Aqui a gente ainda está engatinhando, a gente sabe que a gente está evoluindo nesse sentido. E que são usados ao longo da semana também, sim, né? Assim, vamos deixar claro, né? Você vai no estádio do Real Madrid, você tem 3 restaurantes que ficam abertos. Sim. Você vai fazer reunião nos espaços ali. Você pega, por exemplo, é muito interessante quando você pega as quadras, né? No dia anterior de um esporte de hóquei no gelo, por exemplo, de uma etapa de hóquei no gelo, no dia seguinte tem um jogo de basquete. E eles montam e desmontam do jeito que tem que ser. Aí você fala, pô, tem gelo, tem tudo. Os caras fazem assim e fazem acontecer. É impressionante. Eu acho que o tour que eu fiz no Nova York, como é que é o nome? No New York Knicks, é o Madison Square Garden. Eles chegam a fazer, vamos falar, 300 eventos ao ano, tá? É um pouquinho acima de 300, um pouquinho abaixo. Eu lembro que o 300 ficou muito quando a gente fez o tour lá, 3 anos atrás. Então, quer dizer, você pensa em 360 dias do ano, o cara consegue, ou seja, 10 meses ativo com o evento. É uma coisa
e forte. Impressionante. Não é um eventinho qualquer. É o evento. A gente está falando para 20 mil pessoas, né? No mínimo, né? É o evento. Então a gente está numa evolução. Lá fora a gente tem uma evolução grande, já está num patamar bem avançado. E aí aquela coisa, lá eles têm posicionamento de marca, eles têm. E algumas marcas predominam no mercado. Acho que fazer um bolão, qual que você acha que seria essas marcas? Um chute, qualquer marca. A primeira marca que vem na tua cabeça. Nike. Perfeito, é a primeira delas. É a primeira delas. Aí assim, tem Nike, Adidas, dualizando o mercado. Você tem Under Armour vindo por fora. E o mais legal, Gatorade e ESPN lá fora. São as 5 top marcas, vamos dizer assim. E aí eles chegaram nisso como? Com eventos, atletas, patrocinando coisas, ou transmitindo, no caso da ESPN. E aí muda muita coisa, né? Um dia a gente chega nesse nível. Tomara. Eu cheguei a fazer uma pós-graduação de gestão em marketing esportivo, porque eu tinha, né, ideia de querer ser um líder, né? E, cara, uma das coisas... Uma das coisas que acabou me frustrando bastante era justamente assim, o amadorismo que naquela época o marketing esportivo ainda tinha. Eu fiz pós em 2008, 2009. Eu lembro que, assim, era além de ser um mundo muito fechado, era um medo de se investir absurdo, assim, sabe? As empresas não queriam pôr o dinheiro para pegar lá na frente. Era um negócio de imediatismo, sabe? Naquela época. Você pode falar hoje como é que está hoje, mas, assim, quando eu fiz, eu me assustei demais com aquele cenário que eu vi. Tanto que a gente teve que fazer um trabalho de conclusão de curso, óbvio, né? E era montar um evento com tudo, assim. Se você fosse usar um colete, você tinha que cotar quanto que ia custar o colete. Os locais onde a publicidade podia aparecer, enfim. E você tinha que fazer cotações, né, de patrocínios. E tinham empresas que nem nos recebiam, porque falavam assim, não, esse evento aí não tem interesse. A gente falava, não, mas é para um trabalho da faculdade, só fazer uma cotação, não quero. E assim, nossa, os professores dando vários exemplos, sabe, foi bem chocante para mim, assim, o ponto em que estava naquela época o marketing esportivo. Hoje, quando você está falando, realmente, o cenário é completamente oposto, eu acho. Ele está em evolução. É aquela coisa, eu estou mirando nos Estados Unidos, que é um mercado completamente diferente, muito mais maduro do que o mercado brasileiro. Não, mas se a gente está caminhando para, isso é ótimo. Né? Sim, isso é ótimo. Porque naquela época eu acho que assim, a gente não estava nem caminhando. Estava bem. Acho que as pessoas, a gente está ficando cada vez mais claro que a gente tem que ter uma gestão profissional. As empresas também querem uma gestão profissional. Eu acho que a gente ainda, né, o futebol é o que mais aparece, a gente tem uma cultura de futebol e a gente sabe que, tirando algumas pessoas, não tem pessoas muito sérias nos comandos dos grandes clubes, né? E aí isso, eu acho que afugenta um pouco, isso é uma opinião minha, eu acho que afugenta um pouco algumas empresas. Com certeza. Né? Porque a gente vê que tem um problema sério de, por exemplo, de patrocinador master. Sim. Grandes times estão sem patrocinador. O Corinthians vai estar 2 anos quase sem patrocinador master da camisa. Mas eu acho que é muito complicado, né? Quando a gente tem algumas declarações infelizes. Então você expõe sua marca lá, e de vez em quando você tem alguns momentos infelizes que outras, né? Que e aí a marca aquilo, né? Sim, é complicado. E o mais interessante quando você vê isso, tem uma outra pesquisa que foi feita no passado. E aí 65% das pessoas disseram que são propensas a comprar produtos e serviços que estão expostos ou patrocinam alguma coisa esportiva. Então você vê uma oportunidade gigantesca para os clubes e tudo mais. É questão de organizar, é questão de assentar e conseguir fazer um planejamento que atraia uma marca, né? Você tenha um match aí entre marca e o clube, ou o atleta, ou alguma coisa nesse sentido que some todo mundo. Muito bem. Jorginho, quem está aí com a gente? Opa, eu posso fazer uma pergunta aqui do Jean? O Jean faz uma pergunta aqui para o Pedro. Você acredita que uma pequena fração desse orçamento bilionário poderia ser destinado ao esporte amador para que se fomente a busca de novos talentos e também no esporte inclusivo? Com certeza, com certeza. Eu acho, inclusive, parte desse projeto desse montante de 700 bilhões, estamos falando de mundo, conta também a parte de investimento em esporte amador,
e na parte de investimento de inclusão. Hoje a gente tem um movimento muito interessante, principalmente da sociedade como um todo, de que a gente está começando a olhar esporte, óbvio, de alta performance. Então você vai olhar, estava falando de tênis, você vai olhar para o Nadal, você vai olhar para o Federer, você vai olhar para uma Serena Williams. Você começa a ter uma visão de alta performance, mas você também começa a ter uma visão inclusiva, de inclusão. Então esse tipo de discussão acontece. A questão é, a gente pode, e acredito que vai investir cada vez mais nisso. Tanto no esporte amador, como para você ter um nível de pelada, né? Vamos ali no parque ali do lado jogar uma pelada ali, ou um nível intermediário, onde você já tem um nível amador, mas já mais competitivo, e um nível profissional. Acho que aqui a gente ainda está descobrindo esse meio do caminho, que são os amadores que estão ali, fazendo porque gostam e tudo mais, e as empresas estão começando a descobrir esse nicho e começando a dar uma cutucada lá dentro. Acho que vai sair bastante coisa daí nos próximos anos. Vamos lá. Muito bom. Gente, mandar um abraço também para o Renato e para o Miguel, que estiveram aqui da PwC. Um forte abraço para eles, né? Falou muita coisa. E amanhã eu vou estar lá visitando a PwC também. Amanhã a gente Seu dia tá cheio. Luiz, nossa, você viu? O cara vai daqui, ali, dali pra cá. Se precisar poder vir em 5 dias, ele escolhe. Ele comprou o helicóptero. Eu não duvido. Por isso que ele comprou o helicóptero. Muito bem, senhores, vamos voltar para o mote do programa. Você viu que o nosso programa ali, né? A gente está respeitando aí, né? Claro, A produção tá trabalhando forte aí. E assim, gente, lembrando, no próxima semana é na quinta-feira. Isso, quinta-feira. Respiraram fundo, né? Dia dos namorados, vocês pensaram que vocês iam estar aqui com a gente, né? Não, vocês não iam estar. Vocês não iam. Né? Suaram, né? Suaram agora, né? Marcelinho, Ainda bem que a Roberta não tá assistindo, porque eu falei pra ela terça. a princípio ela tá assistindo. Suaram, né? Então, assim, na quinta, dia 14, início da Copa do Mundo, Tem que pagar a gente vai estar aqui no dia Teve 14. gente lembrando que teve que comprar presente. Vai Tava ter que usando isso pagar aqui de gente. desculpa. Se fosse na terça, alguém ia estar falando. Então, vocês podem levar, já podem reservar o restaurante, pode fazer que nem o Jean. Já vão lá fazer a massa, tá bom? Programa na próxima, dia 14, tá bom? A gente volta para quinta-feira no dia 14. Muito bem. Bom, a gente vai falar agora, continuando essa questão do esporte de base. Né? Até a foto é um pouco provocativa. Esse garoto da foto é o Davi Nogueira do Carmo. Ele é o mais novo contratado da Puma. Tá? Esse garoto, ele foi o garoto mais novo a conseguir um patrocínio esportivo. A Puma está patrocinando ele. O Davi é um jogador de futsal sub-9 do Santos. Nossa. Tá? Ele fez 43 jogos, isso até abril, tá? Esses dados é de abril. Então, até abril ele tinha feito 43 jogos pelo Santos e feito 56 gols. Então, ele superou o Rodrigo, que agora está aí no Santos, né? Tá... Nova Pérola. O Rodrigo, com 11 anos, ele tinha fechado um contrato com a Nike. E agora, em abril, esse garoto, o Davi Nogueira, fechou o contrato. O pai dele foi formado no Santos, joga, se não me engano, na Portuguesa Santista, enfim. E o Palmeiras já está querendo ele, né? Mas o pai não quer, enfim. E nessa idade, lógico, não pode assinar nenhum contrato. Santos também deve ter alguma água lá diferente, né? Então, assim, gente, eu não sei, mas assim, sem querer eu trouxe a foto dele, até para a gente contar, né, aqui, poder a gente contar um pouquinho mais para quem está nos assistindo. Me fala uma coisa, qual o caminho para o atleta de base, para o novo atleta que está aparecendo, né, que está começando a ter bons resultados, está naquela fase de transição do amador para o profissional, como é que ele tem que tentar chegar para fazer uma solicitação de patrocínio? Qual o caminho? Eu queria ter um caminho. Aí a pergunta de $1 milhão, eu pegava aqui e já fazia... Tirava 10. Nossa, já era 10 de 10 aqui, pronto, já era. Mas eu acho que a principal questão que os atletas podem ter na cabeça quando eles vão chegar em alguma marca, vão conversar com alguma marca, é saber com que marca eles estão falando. Não adianta nada você ser um atleta, por exemplo, de MMA e pedir patrocínio para um Bradesco, até pode ser que eles... Mas para uma marca que não tenha nada de violência. Exato, de agressividade, de luta e tudo mais. A mesma coisa que
Você é um atleta de paragliding, de salto de paraquedas, você não vai pedir patrocínio para uma empresa mais tranquila, você vai buscar um energético, você vai buscar alguma coisa nesse sentido. Uma seguradora, né? Porque o cara precisa de seguro de vida, né? Por que não? Por que não, né? Então, assim, eu acho que é aquela coisa de saber o perfil da marca, conhecer o seu perfil também, saber onde você pode chegar, que histórias você pode contar. Quando uma marca escolhe um atleta, escolhe um clube, ele não está escolhendo aquele atleta porque, vou aqui desmistificar, a marca é boazinha, porque a marca é super legal e quer investir, quer te ajudar. Ela também quer ajudar, também. Só que ela tem o retorno, seja de imagem, seja de financeira, então ela também olha para esse sentido. Então você tem que muito olhar o posicionamento que você tem. E aí a gente estava até conversando um pouco antes aqui na nossa prévia aqui, os bastidores, é literalmente você saber com quem você está falando. E aí você fazer a sua proposta, chegar e falar, ó, tô aqui, tenho tal potencial, jogo muito futebol, jogo muito basquete, já fui campeão sub qualquer coisa, já fiz isso, tem essas histórias para contar, vamos embora. E aí você começa a desenvolver esse tipo de história. Tudo bem. Bom, até o final do programa o senhor pode fazer um pitch aqui solicitando patrocínio. Eu vou sair daqui e já vou tentar buscar um patrocínio aí. Tem muitos restaurantes aqui embaixo, né? Quem sabe? Pode ser. Consiga, né? Pode ser. Mas essa, por exemplo, para esporte amador, para clube amador, é um ótimo caminho. Sim. Você mira lá no alto, você vai buscar uma Nike, você vai buscar uma Adidas, você vai buscar uma Puma, vai. Mas nada impede de você buscar a padaria da esquina, que você faça com que a alimentação do seu time esteja paga. Às vezes não precisa ser o retorno financeiro, né? Às vezes uma permuta já. A gente comentou, não me lembro se você já estava aqui ou foi uma era antes de você, que das 12 equipes femininas da Superliga, 9 tinham patrocínio e 6 eram de patrocínios regionais. Muito legal. Então, eram empresas regionais que estavam auxiliando. Eu vou trazer um exemplo. No Pan-Americano de 2013, fatídico Pan-Americano que jogamos junto, diga-se de passagem. Acho que nós somos campeões. Fomos campeões. Deixa claro que fomos campeões de espírito de jogo. Tem que deixar claro isso. no Mundial. Você fez quantos gols? Não, nenhum. Não provoca. O troféu tá em casa. No próximo programa eu vou vir com o troféu, cara. Próximo programa venha com o troféu. Já está liberado. Mas não passa na teia. Mas deixa o convidado terminar, por E favor. nesse Pan-Americano, uma das marcas, que foi a Bioleve, entrou com água. Só. Que atleta vive sem água no muita torneio? água, mas assim, não É muita água. Ele não colocou, eu tô te dando X mil reais, X. Não, eu coloco água para o torneio inteiro. Isso já alivia todo o peso de uma organização, de você ter que pensar em ter, sei lá, 50 litros, 60 litros de água por time, por dia. A gente tá falando aí na época, posso estar errado no número, tá? 13, 14 times. Cara, é água pra caramba. E no campo não tinha bebedor, hein? E não tinha bebedor. Eram campos mais longe. Não tinha do lado, enchia água, pronto. Isso já ajuda muito uma equipe ou uma organização de torneio. É uma saída também. Pensar nas necessidades, talvez seja o primeiro caminho aí. Mapeie o que você precisa. Mapeie. A partir disso, você já traça um planejamento. Boa. Viu? Aprendeu? Não, com certeza. Muito bem. Vou mudar minha área, vou para marca esportiva agora. Muito bem. Bom, que está voando baixo é esse capixaba, o Ítalo Ferreira. Então, gente, deu Brasil na 5ª etapa do Campeonato Mundial de Surf, disputado em Bali, na Indonésia. A final foi no sábado aqui para o Brasil, domingo lá na Indonésia. Vitória do brasileiro Ítalo Ferreira, que venceu o taitiano Michel Borges na final. Na verdade, esculhambou. Não, esculhambou, meu. Brincadeira, meu. 18,87 a 9,83. Ele já estava com a bateria ganha, meteu uma nota 9,60, que foi uma coisa com aéreo, uma coisa impressionante. Realmente, muito, muito, muito. Foi muito bom assim. E você vê o foco do atleta, o psicológico dele, porque ele arriscava para tentar uma nota maior e direto, né? O taitiano já escolhendo ondas mais tubulares e tal, mas ele vai direto e um foco com muita agressividade.
exemplo alguns times de esporte coletivo, viu? Porque, olha, vou te falar, mentalidade de atleta vencedor. Eu cheguei a assistir essa última bateria, ele não precisava pegar onda e ele pegava. E ele não tinha prioridade, e ele ia, eu assisti essa última bateria. Realmente foi bem. Tava vindo, né? Foi a segunda vitória do brasileiro nessa temporada. A primeira tinha sido na Austrália, em Bells Beach, o que fez que ele retomasse a liderança do circuito mundial. Tá? Então agora ele está em primeiro lugar, seguido pelo Felipe Toledo, que caiu nas quartas de final desse campeonato. Júlio Wilson, o australiano em terceiro, na minha opinião, acho que é o único que pode tirar o título ou do Felipe ou do Ítalo. Eu ainda acredito mais no Felipe. Eu ia fazer esse comentário, que eu lembro que a sua aposta era no Felipe. No Felipe, mas me assustou assim positivamente a atitude do Ítalo nessa etapa. Olha, realmente, mas o Júlio Wilson acho que pode chegar mais forte. Michel Boures, o taitiano, está em quarto lugar, e o Gabriel Medina fechando o top 5 aí, após essas 5 etapas. De 5, 3 brasileiros, hein? 5 etapas, 3 brasileiros, e assim, muito bom. Normalmente tinha 4 brasileiros entre os 8. Normalmente o Medina começa a crescer no final, normalmente. As últimas etapas, depois das últimas etapas, ele gosta desse momento aí. Eu peguei essa foto, até porque você está aqui, porque ele pegou as 2 etapas mais gostosas de ganhar, né? Que essa que ele ganha e vai com um trono, depois ele coloca uma canga, coloca umas coisas na cabeça, só que o patrocinador deve ficar louco da vida, né? Que tampa, né? Olha lá. Não, assim, por mais que o boné topou, né? O boné já foi pro chapéu, literalmente. Foi pro chapéu, né? Mas a marca ali no meio do peito dele tá visível. Tá visível. Sim, é aquela coisa, você só precisa da referência da marca. Né? Você não precisa de uma... Se eu falo para vocês, qual que é a marca das 3 listras? Automaticamente já vem Adidas na cabeça de vocês. Então, é uma referência de marca. Então, você não precisa ver o nome Adidas. Você viu as 3 listrinhas no você já sabe. É uma blusa da Adidas. Qual o programa que tem o príncipe? Só nós, né? Por isso você tem a sua agenda cheia, cara. Pô, deixa eu falar. Eu vou querer participar desse povo também. Eu vou querer ir lá também. O cara não cumpre nem com as obrigações aqui. O cara fugiu o caminhoneiro semana passada, meu. Deixa eu falar. Sensacional. E assim, ele ganhou essa etapa e ganhou de Bells Beach, que toca um sino. Muito legal também essa etapa. Ele ganhou as duas mais legais. Hoje você paga mico, como você quiser entender. Quem não pagou mico, dessa vez foi o paulistano, que já tinha 2 vice-campeonatos esse ano, conseguiu sagrar-se campeão no último sábado pela primeira vez. Venceu a equipe de Mogi por 82-76 e fechou a série 3-1. Né? Lembrando que o paulistano já tinha vencido o Campeonato Paulista deste ano e também teve uma série de 22 vitórias seguidas na fase de classificação da UNBB. Parabéns ao treinador Gustavo de Conte e a todos os jogadores do paulistano pelo feito. E também vale lembrar, destacar o trabalho coletivo da equipe do clube, né, do departamento de basquete do paulistano, que foi campeão de tudo na base. Né? Esse foi o campeão paulista sub-13, sub-17 e sub-19. E também no campeonato de desenvolvimento. O mais legal dessa foto é ver essa quadra lotada. Isso é a coisa mais legal. Legal. Uma notícia triste foi que o Chamel foi pego no doping. Eu vi hoje no TV isso aí. Parece que esconderam isso daí. Ele jogou a final ainda. Esse jogo aí, que foi a final, era para ter sido falaram que era um remédio para uma lesão no cotovelo dele. Negócio assim, eu vi isso na tela. Era mal contada essa história. Precisa uma pena, né? Precisa averiguar, uma pena. Sempre tem uma negocinha, né? Sempre tem uma pena, cara. Acho que precisa ver, porque se for realmente um problema médico, aí precisamos aprender, né? O Brasil tem desculpa, né? Sem desculpa. Porque o Brasil tem um trabalho antidopagem, acho que é muito legal de falar, que tem evoluído muito. Eu acho que isso, de legado da Olimpíada, o Brasil ele vem fazendo um trabalho de conscientização, a ABCD, né, a Associação Brasileira de Controle de Doping, né? Então, assim, vem fazendo um trabalho muito legal de conscientização, de conversar nem nas confederações, de conversar com os atletas, conversar com os clubes. Então, assim, a gente também precisa ver os 2 lados. Né? É importante ter esse controle de doping. Até para você validar recordes, né? Para você validar campeonatos, para você validar... tem que ter. E outro dado legal, Marcelinho,
a idade, né, dos garotos do Paulistano é baixa. É baixa, e o que é mais legal é esse planejamento de várias categorias sendo campeões, exatamente. Porque com certeza esse time agora vai ser desmanchado, dificilmente eles vão conseguir manter, mas estão vindo outros garotos e subindo com a qualidade. Então, a gente sempre conversou muito disso, de ter desde a base um trabalho de continuidade, não ser interrompido, o que a gente muitas vezes vê no futebol, infelizmente, acontecer isso. E a gente espera que o Paulistano continue tendo esse trabalho, é muito legal. Nós que somos aqui de São Paulo, ter um time da capital, voltar, né? Lá nos anos, né, quando vocês não eram nascidos, o Príncipe já era nascido, sim, não vem fugir, mas tinha o Monte Líbano, tinha o Sírio. Tá né? voltando. Então, o Coringão no ano que vem tá aí. o Coringão tá voltando mesmo. Isso é uma grande chance da gente ter o Corinthians aqui. Eu acho difícil, hein? Uma pena, né? Uma pena. Porque eram grandes clubes. Nosso filho viajou a Europa jogando. Foi bicampeão. Então, pô, você é louco. Tem que... Clube assim não pode parar, não. Com certeza. É bom o Corinthians voltar. O Palmeiras, a gente fala sempre do Oscar. O Oscar começou no Palmeiras. Né? O Palmeiras só tem as categorias de base. É importante. Muito bom. Vamos lá com o nosso convidado, que ele é mais importante ainda. Vamos lá falar desse esporte do pessoal aí do Walk da Grama. Um abraço para a galera do Walk da Grama que nos acompanha nas mídias sociais. Vai ter mais Walk na Grama. Vai ter mais Walk na Grama? Deixa comigo, você vai ver se não vai ter. Obrigado, porque o pessoal está aí forte nos acompanhando aí. Procura o Augusto na foto aí, eu não sei se ele está aí na foto. Aí eu quebrei você. Não tá, eu acho que não tá. Tá lá no cantinho, ó. O último ali, ó. Tá lá no grande Augusto. Demorou, mas a produção encontrou. O que tá com mão? Tá. Muito bem. Você quer? Eu te dou uma aula aqui, que você viu o domínio aqui. Meu Deus do céu. Vai mandar a bolinha lá no lixo de novo. Vamos lá. Mandamos aqui na outra sala. O vizinho vai bater na porta. É uma bolinha aqui. De quem que é essa bolinha aqui? Pedro, me fala uma coisa. Os esportes de pouca tradição ou de pouca visibilidade, como é o caso aí do hockey sobre a grama, a gente tem outros esportes aí, né? Como é que eles devem trabalhar com marketing esportivo para poderem evoluir? De novo, são várias possibilidades. E é legal quando a gente pensa em marketing esportivo, a primeira coisa que vem é ir para a TV. Né? Queremos Rede Globo de televisão, queremos Record, ESPN. As marcas falam isso. Na verdade, vamos dizer, um imaginário popular. Né? Então, uma marca busca logo de cara estar estampada na camisa do Corinthians, tá? Na camisa do Flamengo e por aí vai. Só que, na realidade, hoje, para os clubes de menor expressão, ou de esportes de menor expressão, hóquei sobre a grama, por exemplo, uma saída espetacular é usar mídias sociais. As redes sociais meio que quebraram, hoje a gente já fala muito, hoje não, já faz um tempo que a gente fala de dupla tela, então as pessoas assistem via TV, mas com o celular do lado, comentando, tweetando, facebookando, instagramando e N outras redes sociais que a gente tem. E aí a gente pode, por exemplo, hoje várias plataformas surgiram para que esses esportes sejam publicados. Pega os lives do Facebook, você pega a YouTube TV, você pega, por exemplo, o Twitter. A NFL transmitiu jogos via Twitter, se não me engano, na temporada passada. A Champions League foi transmitida via Facebook, via YouTube Live. A NBA também. Temos, por exemplo, tênis de mesa lá na Inglaterra. Ao invés de eles tentaram, obviamente, provavelmente, né, uma BBC, uma rede grande, e aí, provavelmente, ouviram um não, ou algumas condições que não foi boa para eles, eles buscaram um live no Facebook, fizeram uma transmissão ao vivo no Facebook dos jogos, das partidas, conseguiram 2,1 milhão de pessoas vendo os jogos. Então, você tem outras possibilidades. Você acha que o caminho seria o streaming, então? O pessoal trabalhar... O streaming ajuda muito, porque você sai daquele mainstream, que é importantíssimo, óbvio. Quem não quer uma audiência que uma Rede Globo e uma ESPN tem? Todo mundo quer, acredito, né? Para uma marca ou para um esporte. Só que também você tem essa segunda saída, de as pessoas estarem buscando, estar com o celular na mão, estar lá e vendo.
E a gente assiste muito Ultimate por aqui, e quando tem alguma transmissão de um Mundial, eu acordo, teve um Mundial ano passado lá do outro lado do mundo, acordava às 3 horas da manhã, ligava lá meu celular, na cama mesmo, colocava fone de ouvido, assistia e ia embora. Dia seguinte estava destruído, tudo bem, e tinha treino no domingo seguinte, mas vou pro treino. E você sabia quando tinha sido o jogo. Exatamente. Mas CrossFit está usando muito essa ferramenta, transmitindo muito pela internet. Até a gente brincou lá em casa que a gente estava assistindo na quinta-feira, de quinta para sexta, a etapa do Nacional da Austrália de CrossFit, pelo Facebook. Minha esposa apareceu na timeline dela, que da hora, vamos ver. Clicou lá, começou a assistir. Vocês começaram a ver CrossFit na Austrália. Então você vê, para nós não tem abrangência nenhuma, não tem importância nenhuma, mas assim, apareceu e assistimos. Então assim, contou quem ganhou, contou. ficha técnica. Mas o importante contou, cara. Para eles do marketing, o importante muito é número. Teve exposição. Teve exposição, apareceu, exatamente. Você pega essa pesquisa que eu falei um pouquinho antes, 58% dos fãs querem algum tipo de engajamento. Você quer uma das melhores maneiras de você engajar pessoas mesmo à distância, que social media? Mídia social está aí para isso. E aí se você começa a expandir um pouco a ideia, por exemplo, se o esporte quiser fazer alguma coisa diferenciada, você pega e vai para um Spotify da vida, um Deezer da vida, cria uma playlist, a sua playlist de aquecimento, como a Nike, por exemplo, faz, ou fez, não sei se ainda tem essas playlists. Os times da NBA eu sei que tem. Sim. Os times da NBA. E aí você está lá aquecendo com os caras. Aí você faz lá dicas motivacionais via YouTube, você faz um live com alguém ali. Então você tem o pré-jogo, pós-jogo e a parte de treinamentos. Então você tem muita estrutura para conseguir se posicionar. Não necessariamente a transmissão de domingo às 4 horas da tarde no jogo do Brasileirão. Muito bom. Então, galera, aí o pessoal dos esportes, eu acho que ficou uma dica muito forte, o pessoal dos esportes femininos, né, que sempre existe essa briga, e a gente também consome muito esporte masculino só, né, enfim. Então, fica a dica aí do Pedro, aí, né, vamos tentar procurar outras plataformas aí que é o caminho. Tá? Muito bom. E uma coisa, Pedro, dentro dessa nova economia, né, que a gente está falando de blockchain, realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial, quais serão as novas tendências do marketing esportivo nos próximos anos? Cara, é infinito. Infinito. Vamos dizer assim, eu vou focar em algumas. Você trouxe até a imagem do Bragantino aceitando bitcoins. É muito interessante esse mercado de bitcoins, de mineração, dos blockchains e tudo mais. E eu acho que é um meio de você conseguir angariar fundos também para um time. Isso é importante. Eu quis trazer o Bragantino porque a gente, né, acho que até vindo mais ou menos nessa linha que você falou, né, dos esportes com pouca visibilidade e tal. Não sei se foi, né, se o Bragantino está indo isso a fundo aí, como é que está sendo esse trabalho do Bitcoin aí do Bragantino, porque o Bragantino ele completou 90 anos, né, então ele quis se posicionar, até fala aí, o Massa Bruta, né, que é como se é conhecida a torcida lá, muito mais moderno, né, então, ou seja, né, 90 anos, mas eu estou moderno, assim. Porque um pouquinho antes, hoje, quem quer fazer o tour lá no museu, no estádio do Real Madrid, você pode pagar da forma tradicional, ou se você quiser, você pode pagar por Bitcoin. Né? Então foi o primeiro clube que veio colocando isso. Né? E aí? Vamos lá. Além disso, de Bitcoin, a gente pode ter na cabeça que hoje quem é o rei é o engajamento. Então, engajamento com o público quer cada vez mais estar envolvido dentro da cultura. Quem não quer estar próximo das pessoas, do seu ídolo, do seu atleta favorito? Eu agora estou assistindo a NBA, estou pirando na briga ali, Golden State Warriors contra o LeBron James. Ok, Cleveland Cavaliers, mas basicamente o LeBron James está levando o time nas costas ali. Então está muito legal ver isso tudo. E eu acompanho muito via perfil da NBA dentro do Instagram. Por quê? Eles fazem pré-jogo, eles fazem entrevistas, eles fazem cenas da torcida, e não da visão da torcida. Então, você pega aquele lançamento maravilhoso do Curry no último jogo, num ângulo lá de cima. Então, você traz outras visibilidades. Legal, só que ainda estamos falando de social media. E aí, isso tudo para chegar naquela parte de, parafraseando Rocky Balboa, no pain, no gain, hoje estamos mais ou menos no fun, no gain.
sem diversão, você acaba não ganhando. E aí você cai, por exemplo, em VR, virtual reality, né? Realidade virtual, ou realidade aumentada. Isso é muito divertido e engaja o público. Então, por exemplo, você pode fazer um tour virtual dentro de um estádio, ou então assistir um jogo como se você estivesse lá. Ainda faltam alguns detalhes tecnológicos, estamos evoluindo para isso. Que talvez seja a grande novidade para 2022, a Copa do Catar, né? Pode ser. Tem essa discussão e tem o 8K também, que é uma outra discussão que os japoneses malucos já fizeram uma TV 8K há alguns anos e estão tentando trazer essa tecnologia para a realidade massificada. Então, aquela coisa, pela TV sem baixo gravado. Imagina. De quem eu ouvi, é uma pessoa que está lá em São Francisco, e ele estava falando dessa questão de você estar, né, com a realidade virtual, ou a realidade virtual. Você vai estar aqui em São Paulo, mas assistindo o jogo, como se você vai comprar o direito de assistir o jogo pela cadeira e tal, e ter aquela posição que você está dentro do estádio. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com uma marca de processadores, a AMD. E na época eu testei coisas de realidade virtual e tinha um jogo que a pessoa virava para você e falava, ó, é um jogo de suspense, tenso, mas não vai acontecer nada, não vai pular zumbi na sua frente, não vai acontecer nada. Você ia, colocava o óculos, colocava o fone de ouvido, você saía suando. E não ia acontecer nada, porque você está num ambiente tão imersivo. É a mesma coisa, daqui a pouco você está assistindo o jogo, se eu não me engano a NBA já tentou fazer alguma coisa nesse sentido. E é como se você estivesse na torcida mesmo. Você olha para o lado da pessoa vibrando com você, por uma cesta, por alguma coisa assim. Na hora. Por outro lado, você também tem, e aí é muito mais plausível hoje, no dia a dia, que é a realidade aumentada. Para quem não sabe, o Pokémon GO foi o maior push, o que mais deu push nisso foi o Pokémon GO, né? Vamos caçar Pokémon na rua e sair caçando, jogando Pokébola. A NBL, de beisebol, fez um aplicativo que usa realidade aumentada que chama @bet. Bet é o tal deles. E eles mapeiam os atletas lá dentro. Então você está assistindo, você aponta o seu celular lá para dentro do campo, ele fala as estatísticas daquele atleta, quanto ele acertou, quanto ele errou, como ele está naquele jogo, como ele foi no campeonato. Todos os dados, só de você apontar no campo, está tudo no seu celular. Isso significa o quê? Você não precisa daquele terceiro tempo propriamente dito para saber como é que as coisas foram. Você já tem tudo na sua mão. Você já tem analista ali do seu lado. Então você está discutindo, tipo, cara, em tempo real. Ainda mais para quem gosta de beisebol, é totalmente números, né? Sim. Os salários são calculados em cima de estatísticas, né? Contratações são feitas em cima de estatísticas. Quem nunca assistiu o Moneyball, o Brad Pitt, assista, porque é fantástico, né? E aí eles fizeram esse aplicativo, você fala, cara, é o uso de realidade aumentada. Mesma coisa daqui a um tempo no futebol, provavelmente a gente vai estar vendo mapeamento de movimentação de jogador. Mais ou menos o que a gente vê na TV hoje, sim, no intervalo, lá no show do intervalo, mas você consegue ver isso em campo. Então, a tática do time, como é que está desenhado. Os mapas de calor. Exatamente, você vai conseguir ver isso ao vivo. Vai ter essa possibilidade. E muda a interação. Porque aí você está cada vez mais... Aí você, brincando, numa brincadeira, você já está xingando o técnico de burro porque você está com um negócio na sua mão, vendo que aquele atleta não está rendendo, e ele está mantendo ele em campo. E ele fez a substituição, tirando o atleta que estava rendendo pra caramba, porque X. Numa brincadeira, você chama ele de burro com propriedade. Né? Trazendo para a realidade daqui. O Cartola vai ficar mais real. O Cartola vai ficar ao vivo. Vai ficar ao vivo. Você vai começar a fazer os jogadores do Cartola jogarem de verdade. Meu Deus do céu. Fica fácil ou não, Jajá? Vai ficar fácil, né? Mas é muito longo estar nesse mundo tecnológico, né, cara? Como tem para explorar, né, cara? Como tem para explorar? Eu acho que a gente está só no início do princípio. Estou plantando a sementinha do feijão, ainda vamos para no Danoninho ainda. Tem muita coisa aí. Quem tá aí com a gente, Jojão? Opa! A esposa. Ih, temos alguém, ó. Olha lá. Ela tá aqui, hein? Ih, rapaz, e ela ficou trancada pra fora de casa hoje, rapaz. Desculpa, meu amor. Ficou trancada pra fora de casa. Você trancou? Não, aqui rolou um problema com a chave, a gente tinha que chamar Porto lá, mas ela entrou, ela tá bem agora, graças a Deus. Porto, né? Então, a Roberta tá aqui, mandando boa noite pro Pedro, mandando boa noite para todos. Obrigado, Roberto. Zuleika Riso também está aqui. Família inteira, Riso em peso aí, ó. Flávia Cristina, Aline Lassi, Patrícia Ribeiro, Valdemir Souza,
O Vitor Maelo falou aqui, Corinthians e grande mestre Valmir Marques. Quando está falando do basquete, Coringão volta ano que vem. E vamos com tudo. Vamos lá, vamos com tudo, vamos falar do basquete feminino, que também temos uma equipe campeã. E para começar, antes de qualquer coisa, dá os parabéns para a TV Gazeta. A TV Gazeta transmitiu o basquete feminino. Que legal. Depois de 20 anos, gente, aí é uma coisa que a gente precisa pensar, né? As pessoas que lidam com o basquete feminino principalmente, fazia 20 anos que a TV aberta não transmitia o Campeonato Brasileiro. Eu não sabia, eu assisti. 20 anos. Então, assim, a pessoa da Gazeta está extremamente feliz. Ontem, num programa lá, a gente estava pipocando a TV e tal, porque a gente vai se inteirando, né? Sim, nós. A gente vai se inteirando. Estava lá pipocando e tal. Eu brinco que a TV Gazeta era o pré-YouTube, né? Porque muita coisa boa e maluca foi feita lá, né? Vários programas, as Astrid Fontanelli saiu de lá. Tem muita gente boa que apareceu fazendo o primeiro show lá. O último show do Quem Gosta do Barão Vermelho, sabe, com o Cazuza e Barão, o último show, 2 semanas depois o Cazuza faleceu, foi feito no evento da Gazeta, olha que loucura. E fazia 20 anos que o basquete feminino não aparecia na TV. Não tinha exposição na TV aberta. Então, assim, parabéns para a Gazeta, tomara mesmo que continue, porque acho que é importante para a Gazeta, importante para as meninas também. A equipe do Veracruz de Campinas venceu o 5º e último jogo decisivo da Liga Nacional de Basquete Feminino no último domingo. A equipe de Campinas venceu por 66-59 e ficou com o título da temporada 2017-2018. Destaque para a amadora argentina Mary Greter, que fez 25 pontos e desequilibrou a partida, sendo eleita MVP das finais. Parabéns também para o Sampaio Corrêa, que fez uma brilhante partida, chegou até a colocar 12 pontos de vantagem, né? Título na mão, mas quando faltou 1 minuto e 48. Que gostinho, hein? Tomar uma raiva dessas. E o pior é que, assim, machuca. A gente estava aqui fazendo o programa, só eu e o meu amigo Salsicha aqui, aqui, sozinho. Nós ficamos acompanhando o jogo aqui de basquete, a quarta jogo, e também o Sampaio chegou a abrir. Quase fiquei maluco, ó. Transmissão ao vivo, comentário, veio do placar, aí aviava, aí, meu. Caramba, tá vendo? Vale lembrar que a equipe de Campinas. Eu vou voltar a ter os cartões amarelos e vermelhos nesse programa aqui. Eu tinha, né? Quando o Petróleo parou de vir aqui, nós matamos os cartões. Eu vou tomar uns aqui. Só para a gente completar aqui com o basquete, né? A gente torce que não aconteça, a gente não vai acontecer, tenho quase certeza, que a base da equipe de Campinas era a base do extinto Corinthians americano, que foi o último campeão nacional. A gente espera que o basquete aí realmente evolua. Você dá só uma melhoradinha nos uniformes, porque tem uns uniformes feios no basquete feminino. Meu Deus do céu. Muito bom, falou o nosso estilista aqui. Brincadeira. Será que no programa semana passada eu vou fazer um curso de moda? Olha, como é que é? Jorge Hartkovich. Ó, já temos. Esse mostrou o marketing em ação agora. Gestor de comunicação integrada, tá vendo? Parabéns. Dá uma olhadinha no uniforme do Sampaio Corrêa. Que uniforme feio, gente. Bom, vamos lá, gente. Se for só do Maranhão, você não vai poder com o Maranhão. Não estou falando mal do time, estou falando mal do uniforme. A amiga Denise vai brigar com você. Desculpa. Claro, vai brigar com você. Desculpa, não falo mais. Mas sabe o que acontece? Ele foi para Londres em outubro, aí depois voltou. Ele virou estrela. Ele, vou te falar, mete umas camisas agora transadas quando vai viajar. Vou te falar, viu? Vou te contar. Abusado. Fez o programa lá no sofá do hotel, saguão. Vamos falar da NBA. Vamos lá. NBA. Amanhã tem o terceiro jogo. Golden State 2-0. Golden State 2-0 contra o Cleveland. Né? Jogaço. Que bola foi aquela que ele meteu lá da Golden, né? Da Golden Gate. Foi tropeçando para trás, né? Que ele tomou 2 vezes na bola. E de repente, bateu o recorde de 9 cestas de 3 pontos. E não foi o terceiro quarto do sonho, né? Foi o terceiro quarto do sonho do Cleveland. O Cleveland chegou a ganhar por 3 pontos. Eu acho que foi o 7º jogo na temporada que o Cleveland, ou que o Golden não ganhou o terceiro quarto. Mas só que o time é muito bom, né? Não tem
Eles têm uma primeira e uma segunda linha muito forte. Muito bom, os caras entraram com o tal do Magui lá. Quem imaginar que o Magui ia ser titular e o Magui arrebentou no primeiro quarto? Só a mãe do Magui. Mas nem a mãe do Magui. Não fala isso. Nem a mãe ligar pra mãe do Magui. Nem a mãe do A Magui. mãe do Magui provavelmente virou e falou: ele é bonitinho. Ela é bonitinha. É bonito, ele é lindo. Fica com a agasalho que tá frio. Ele é lindo. Magui é o Maguila, certo? É isso? Esse daí. Boa. Muito bem. Então vamos. Mas foi. Que basquete. Eu sabia, E amanhã o nosso... Estaremos Estará. Estará na casa dele. Por que o senhor não foi? O senhor não vai? Eu não vou. O senhor vai me deixar na mão? Eu vou trabalhar amanhã. Porque eu acho que o convite chegou primeiro para você. O convite chegou, mas eu não poderia. Que hora chegou o convite para você? Não, chegou, acho que chegou primeiro para você. O meu chegou por volta das 19 horas. Não, o meu foi 19h40. Foi antes da escola. Foi aqui, escolhido aqui, tá? Diga-se, o Jota vem antes do M. Não é bem assim. A pessoa que deve estar, não deve estar aí bem, mas tudo bem. Gente, vamos lá. Esse daí também, meu Deus. Copa das Nações, vamos primeiro falar do feminino, que hoje o Brasil venceu a China por 3-2. 16-14 no quinto set. Último ponto, quem fez o ponto? Zé Roberto. O Zé Roberto fez o último ponto. Pediu challenge. Ele achou um micro desvio lá. Ponto e ganhou o Brasil. Sim, tá vendo? Então o Zé Roberto, ele que matou o jogo hoje. Você vê que mesmo com esses desafios aí acontecem umas coisas, né? Até na Liga das Nações. Acontece. Nossa, os caras pararam o jogo no meio. Os caras abandonaram o Marinho. Os caras abandonaram o Marinho no meio. Gente, o humano tá atrás da máquina. Mas olha, eu vou te falar, né? Tem muito esporte. Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu, não dá. É uma coisa que não dá para acreditar. Vamos manter a calma aqui, gente. Vamos manter a calma. Brasil ganhou da China 3-2, está em segundo lugar, com 10 jogos, 9 vitórias e uma derrota. O primeiro dos Estados Unidos, tá? Aí vem o Brasil, vem a Sérvia e depois vem a Holanda. Tá? Próximo jogo contra os Estados Unidos, amanhã. Nessa madrugada, daqui a pouquinho, às 5 da manhã, tá? Vou assistir. Eu vou assistir. Você não vai assistir o Hora 1, então? Não, Hora 1 não dá, porque é muito... É às 5 da manhã, não vai dar uma A concorrência é muito desleal, né? Hora 1 em jogo, meu, é jogo, né? Pelo amor de Deus. Porque depois eu assisto o SBTV, é a mesma coisa. Mais legal ainda, faz tocar o telefone. Eu vou querer ver esse grupo amanhã às 5 da manhã. Eu quero ver esse grupo às 5 da manhã, viu? A Roberta, a Priscila, o pessoal da Tafa desliga essa porcaria. Vai chegar em casa hoje e o Roberto vai falar daqui. Vai tirar a bateria. Do masculino, o Brasil venceu os Estados Unidos também por 3-2 no domingo. O jogo com mais de 11 mil pessoas, o jogo com o maior número, né, nessa Liga das Nações, com o maior público até agora. E o Brasil lidera ao lado da Polônia e dos próprios Estados Unidos, com 5 vitórias e uma derrota. 2 primeiros sets, meu Deus, que coisa chata pro Brasil, hein? Nossa, eu tava agoniado, já falei, não vou parar de assistir. Aí veio o terceiro, ganhou e dá aquela esperança, né? Vamos ganhou, né? Praticamente virou o jogo. Seleção brasileira. Os Estados Unidos devem ter falado assim, ganhamos, ferrou. Os Estados Unidos também é um time que se renova, que a gente só acaba quando termina, né? Os Estados Unidos é muito gozado, Eu já acho que existe hoje, não é que é gozado, mas é ano de Mundial e ano Olímpico, cresce absurdamente. Na realidade, eles têm um planejamento. Vitor Maiano está aí acompanhando a gente. Vitor, por favor, se você ainda estiver acompanhando, me corrija se eu estiver errado. Mas eles investem muito em base. Então, se a criança não se dá bem em vôlei, vai para o basquete, do basquete vai para o futebol americano, vai tentando até achar um lugar onde ele se sente bem. Verdade. E ali ele deslancha. E eles têm um planejamento esportivo que, quando você olha a projeção para atleta de alto nível, é um nível né? absurdo. Eu não sei se é isso, eu escutei uma vez que eles não têm um campeonato assim tão forte do vôlei, não. Do vôlei, porque a maioria joga tudo fora. Se profissionaliza e vai tudo jogar fora. A maioria joga tudo fora. E toda hora. Campeonato Mundial Universitário. Eu
e depois ele sai para fora do país, como a gente também já recebeu alguns americanos aqui. E assim, tinha uns caras aí nessa seleção que eu nunca vi, meu. E os caras estourando, né? O Brasil joga contra a Rússia na sexta-feira. Que horas, sabe? Não sei a hora. Esse aqui eu vou escrever mais tarde. Não, acho que deve ser porque vai viajar agora, não vai? Deve ter fuso horário, não tem? Parece. Acho que para nós vai ser cedo, né? Você vê Copa do Mundo, o primeiro jogo é às 9 da manhã. Tem os fuso horários. Então, né? São 6 Que jogos agora para parece que frente. acabou no Brasil agora. Parece que vai. Eu não lembro por que vai. Bom, É a Rússia. pega a Rússia, depois pega o Irã e pega a China, os 3 jogos na cidade de Ufa, lá na Rússia. É Rússia. Tá bom? Ufa. Ufa chegando. Eu até li 2 vezes para ver se era isso mesmo, mas era. Eu falei, pô, o cara errou. Falando em Ufa, né? Vamos falar sobre a maratona do Rio de Janeiro. Vitória dos etíopes Messi Moi no masculino e Zanashi no feminino. Os brasileiros, a melhor brasileira foi Mariela Andrade no feminino, segunda colocada, e no masculino o Gilmar Lopes em terceiro lugar. Falando um pouquinho do atletismo, da maratona, para te perguntar, corrida de rua hoje é um grande filé assim, para as marcas investirem, a gente vê o esporte crescendo. É um dos principais filões hoje. Corrida de rua tem gente pra caramba. Foram, ano passado, se eu não me engano, 140 mil concluintes de uma meia maratona. Nossa. Então, concluintes de uma meia maratona. Se você fizer essa conta de quantos se inscreveram para chegar nesses 140 mil, é gente pra caramba. E fora os que não se inscrevem e vão lá. E vão também. Então, assim, então pega ali, isso aqui pertinho do Ibirapuera, vai lá, ver se não tem alguém correndo nesse horário. O Pacaembu aqui também. Que é um esporte relativamente barato. barato. Você precisa de um tênis. Tá bom, não é tão barato, dependendo do tênis que você comprar. Você precisa de um tênis à sua vontade. Pro lado das empresas, também é barato, é uma ação. É uma ação relativamente barata. É bom que você impacta muita gente e você tem um posicionamento de marca muito bom, né? Você tem, por exemplo, você pega a corrida das estações, Sim. é um posicionamento de marca muito forte. Você pega os night runs da vida, que geralmente... E aí, voltando ao que a gente estava conversando, uma night run, você tem o pré-evento, que é a parte da concentração, o evento em si, que é a corrida, e o pós-evento, que é o show. É o show. Ou seja, você tem tudo. Socorreu, né? Desculpa. Você vê, realmente pega. Você tem, Não, mas o meu irmão ele falava, ele só se inscrevia nas Track Field Series por causa do kit. Tinha a prova que ele não ia correr, mas ele se inscrevia por causa do kit. Hoje você não fala nem mais em inscrição, você fala em kit. Então, assim, tem provas que as pessoas se inscrevem pelos kits, aquelas provas femininas também, tem algumas provas que tem uns kits absurdos que o pessoal fica em fila de espera no site para se inscrever, assim, esgota em horas. E tem gente que não vai correr, se inscreve por causa do kit. Sim. E além disso, você pega Então, outras patrocinador, cara. Não, você pega outras coisas. A gente estava falando aí de realidade aumentada, a gente estava falando de... você pega, por exemplo, esse é um dos mercados mais fortes para o wearable, que é aquele relógio. Um exemplo é o reloginho. Mede pulsação, né? Cara, você tem muita coisa de TomTom, Garmin, própria Nike, que tem aqueles relógios que mensuram tudo, sua distância. E para a marca, você está posicionado. Ou seja, você não tem um relógio que está medindo as coisas. Não, você tem um TomTom que já está fazendo tudo, já está fazendo todo o mapeamento de você. Está fazendo está mapeando o seu mapa. E você compartilha isso com as pessoas. Ou seja, você está criando um esporte solitário, né? Você não vai correr com outra pessoa, você depende só de você, mas você está compartilhando com toda a sua... E tem mesmo sendo um esporte solitário, você tem uma comunidade, né? Depois você tem os amigos, você tem as mesmas pessoas que têm o mesmo pace que você faz. Sim, você acaba encontrando pessoas num treinamento, numa VO2 da vida, nesses clubes de corrida. Sem falar os aplicativos que você pode estar correndo em um lugar, e no mesmo lugar, em outro país, correndo no mesmo percurso, né? Enfim. Sim, você tem N possibilidades. N possibilidades, isso é muito lindo. O evento da academia, esse que forneceu tênis para o pessoal provar, né? Não foi. Não foi? Foi Qual foi? Fila? Tá, a academia que a gente trabalha fez uma prova e a Fila forneceu tênis para o pessoal provar, experimentar, correr com o tênis. Quem quisesse depois podia comprar. Teve sorteio, inclusive. Então, imagina.
Isso é um posicionamento de marca que, para marca, teoricamente, o custo é zero. Porque você, teoricamente, ele vai devolver o tempo no final. Sim. Não, e a chance é alta a chance é alta de você vender aquele par de tênis, por quê? Ou porque o tênis é confortável, aí você aposta na sua marca, obviamente, ou porque você quer ter uma lembrança legal daquela corrida. Você nunca mais vai usar aquele tênis. Não, mas aquela corrida foi especial porque você fez um pace de 5.32 em vez de 5.37. Cara, bati meu recorde. Exatamente. Você vai amarrar a chuteira pendurar que valor agregado, exatamente. Então você tem toda uma diferença nisso. Os famosos copos da Copa, das Olimpíadas. Ninguém usa mais os copos, mas tá todo mundo com o copo guardado lá em casa. E é copo da Coca, é copo da Brahma, é copo da Budweiser, é copo de não sei quem. Eu não bebo, mas eu fiz questão de comprar um copo da Budweiser lá só pra ter em casa. E não bebo. Isso é posicionamento, né? Não, eu fui lá na barraquinha e pedi. Falei, olha, eu não bebo, mas eu quero, como é que eu faço? Sabe como eu fazia nos Jogos Olímpicos? Eu não bebo. Eu bebo bebida alcoólica. Chegava e falava, pessoal, eu quero o copo. Só para quem bebe cerveja. Falei, então tá. Quanto que é o copo mais uma garrafa de Coca-Cola? Em vez de ser R$10 é 15. Isso, é. 15 mangos. Sim, voltei pra casa com o copo. Um monte de copo. O que eu tô fazendo com aqueles copos? Ninguém, exatamente. Mas tá lá. Exato. Lembrança. Exato. Aí, viu? Muito bem, muito bem. Copa é uma das coisas que o brasileiro mais consome. Nossa, e vale a pena. Vale a pena cada centavo que você gasta, cara. Tem nos meus também. Nossa, os baratos. Jorginho, quem tá aí com a gente? Tá, depois pegou aqui que eu não tava. Rapaz, eu vou te falar que semana passada não aconteceu isso. Duvido. Duvido. Veja lá no YouTube. Duvido. Vocês esqueciam de verificar quem tava aqui. Os meus contatos tudo me falaram. Sâmia tá aqui com a gente. Olá, Sâmia, um beijo, Sâmia. Quem é minha Sâmia? amiga, pô. Parceiraça. Um beijo pra amiga do Salsicha. Cláudia Riso. Larissa Harder. Essa não conheço. Também não conheço. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Prazer, Marquinhos Almeida. Seja bem-vindo. Abraço, Marquinhos. Estamos em Campinas na quinta-feira. Continua. Essa semana... Ele tá lá. A gente não. Essa semana... Aninha Andrade. A minha Andrade trabalha comigo. Beijo, Aninha. Muito boa. Quinta-feira estamos lá. Bom, vamos lá, que temos que terminar com o programa. Tem que terminar porque o carro tá lá. O carro tá lá. Não resolveu ainda. O carro tá lá. Vamos lá. Amanhã alguém já resolveu isso pra você lá. A gente vem de caminhão. Que caminhão? Vamos lá. Depois tem o caminhoneiro. Vamos me parar aí na frente aí, mano. Vão me bater, eu tava junto com os caras da greve. Bom, vamos lá, vamos para as despedidas finais nossas aqui. Começando, Salsicha, você. Tudo que é bom dura pouco, né, meu? Isso, é que nem férias e batata frita. Ó, cara, bom te ver de novo, cara. Fiquei com saudade de você, velho. Você estava aqui no último programa. Obrigado pelo programa. Cara, eu fiquei maluco aqui, meu. Mexendo aba, e fecha a aba, e mexe no comentário e tal, e, meu... Eu vi que você mandou muito bem. Eu fiquei maluco, velho. Você tá de parabéns. Obrigado pela sua volta. Fez falta. Obrigado. Marcelinho, bem. Obrigado aí. Obrigado, querido. Mais uma semana, mais um programa, isso aí. Semana que vem estamos juntos. Semana que vem estamos juntos. Na quinta-feira, hein? Quinta-feira em casa. Obrigado pela confiança aí de ter aceitado o nosso convite, ter vindo aí, a brilhantar aqui mais o nosso programa. Foi show de bola. Obrigado pela sua amizade, acima de tudo. E conta aí a história do Pan-Americano, que tá duvidando do ponto aí. Conta aí, conta. Você vai passar vergonha. Lógico. Você vai entender o porquê que eu não fiz ponto no Pan-Americano. Conta a história, rapidinho. Último jogo final. Final não, nós estamos jogando o último jogo. Taioli vira pra mim, Pedro, eu era o capitão dele. Joguei Mundial, com aquela cara triste, assim. Joguei Mundial, fiz gol no Mundial, fiz assistência no Mundial, joguei muito no Mundial. Fiz tudo. Tô aqui no Pan-Americano, não tô fazendo nada. Nossa, meu Deus, cara. Eu não fiz nenhum passe pra gol, eu não fiz nenhuma defesa, eu não fiz nenhum gol. Zero. Ele tava 0-0-0. Tava zicado. Tava 0-0. Aí beleza, era o último jogo, o último ponto. Juntou todo mundo, eu falei, tá bom.
vai ser Taioli, eu e mais 5 em campo. Colocamos um timão em campo, beleza, vamos tentar fazer esse ponto, pelo amor de Deus. Todo mundo trabalhando pra ele. Tudo esquematizado. O time jogando pra mim, o time jogando pra mim. O time consegue um ataque mágico, chega lá na red zone, um pouquinho antes do gol, um gol pronto para um outro jogador fazer. Não. O tonto aqui faz o quê? Lá da defesa grita. Sai correndo. E sai correndo desesperado. Pega o disco, beleza, olha pro Taioli, dá aquela balançada de cabeça do tipo, é tua agora. Vai e se consagra. É hoje. É hoje. É o Cleber Machado gritando, é hoje. E eu fiz o corte certinho, confio na direção dele, olhando pra ele. Nunca fez na vida. Não, Aquela coisa nunca de mais, cinema. nunca mais. Coisa de cinema, Jorjão. Aí rolou aquele lançamento pra ele, Perfeito. na mão, o que ele faz? Grita, obviamente, que quando ele vai errar, ele grita. Bate e gira. O disco gira na mão dele, caiu. Você dropou. Zero. Você dropou. Não, Dropou, caiu bonito. E aí, assim, o contra-ataque dos caras, né? A gente tinha chance de fazer a defesa. O time Ninguém Ninguém correu. correu, todo mundo ficou olhando pra cara dele do tipo, e aí? Acabou o torneio mesmo, assim, não tem mais o que Aí os fazer. caras pegaram, trocaram os passos, fizeram o gol, acabou o jogo, que era o último lance. E você não fez nenhum gol. 0-0. Mas fui campeão. Eu vou dar uma ideia para a Federação Internacional, gentilmente. Eu vou dar uma ideia. Crie um número chamado erro. Nossa, ia ser sensacional. O beisebol tem. Ia ser top. Ele é o cara que tem o 0-0 e vocês já conhecem o Ford da Mercury, já contaram essa história Já. pra vocês. Já. O passe ninguém consegue pegar. Não, essa aqui a minha situação tá gravado, cara. Gravaram esse lance, tá gravado. Bom, gente, vamos lá, gente. As pessoas elas querem. A piscina tá, vamos lá. Gente, já estou despedindo, meu querido. Vamos lá. Toca aqui, meu parceiro. Ele tá triste. Ele tá triste. Valeu, obrigado. Muito bom ter de volta. Obrigado. Pedro, prazer. Valeu. Sucesso. Baita aula aqui pra gente. Sucesso pra todos. Sucesso para todos. Pedro, obrigado pelo Eu convite. que agradeço. Obrigado por gordinho pelo programa. Por ter aceitado o convite. Por ter aceitado Ele o só convite. suprimiu uma parte, mas tá tranquilo. Eu fico até emocionado, porque eu vendo vocês dois hoje, nós não fizemos Spot Show. Fizemos o Márcia Goldschmidt, isso aqui hoje. Vocês se abraçando. Gente, beijo! Até quinta-feira, dia 14. Valeu! Spot Show, Projeto Aqua Total. Um abraço. Dia 14, depois dos namorados. Abertura da Copa, abertura da Copa. Abertura da Copa. Convidado o Master também. Tchau, tchau. Tchau, abraço, gente. Tchau, pessoal.